Guilherme Soares é graduado em Ciência Política pela Universidade de Brasília e mestre em Políticas Públicas e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, é cientista político, profissional de relações governamentais e pesquisador. Ele comenta sobre as ações do governo federal em 2023, reforma tributária, emendas parlamentares e realocações de secretarias. Eleições municipais. Primeiramente, eu acredito que esse ano de 2024 vai ser um ano um pouco diferente em relação a 2023 nessa questão envolvendo a atuação do presidente Lula aqui no país. Você teve no ano de 2023 uma nítida tentativa de retomada de ligações, né, do presidente com alguns outros países, com algumas outras questões, principalmente uma tentativa de retomada da imagem do Brasil no exterior. Isso ficou muito nítido. O presidente passou 75 dias fora do país, mais de 20 países foram visitados. Isso mostra como que a agenda internacional, como que a pauta brasileira, como o Brasil esteve pautado nessa tentativa da política internacional, né, de retomar esse contato internacional. E 2024 vai ser um ano diferente, principalmente por ser um ano de eleições, né? Nesse ano de 2023, a articulação política aqui dentro do país ficou principalmente em função dos ministros Alexandre Padilha e do Fernando Haddad, né? E aí, já para 2024, por ser um ano eleitoral e porque as eleições municipais têm um peso muito grande no país, principalmente porque a gente até brinca falando que as eleições municipais elas começam as eleições federais, né? Então, assim, as eleições de 2026 já estariam começando esse ano. Então, por conta do peso que tem essas eleições municipais, vamos ter um presidente Lula mais presente dentro do país. Você vai ter, com certeza, o presidente visitando alguns municípios, algumas cidades do interior vão acabar sendo visitadas também pelo presidente. Então, vai ter um foco um pouco maior para dentro do país, um foco um pouco maior dentro desse municipalismo, né? Você vai ter o PT concorrendo em algumas capitais, né? São 13 capitais, pelo menos, que o PT vai concorrer. Não vai estar em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? As duas maiores, que tem eleição ano que vem. Mas na grande parte das outras capitais eles vão ter um candidato próprio. Então isso faz com que tenha assim uma importância muito grande a presença do presidente Lula dentro do Brasil, né? Fazendo essas visitas no ano que vem, principalmente nesse âmbito eleitoral. E aí, por conta disso, você vai ter também um Congresso Nacional um pouquinho mais voltado também, né, para a política municipalista, para as bases, né? Então, você vai ter também não só o presidente visitando municípios, mas você vai ter também deputados e senadores visitando esses municípios, né? Todos que eles querem ajudar os seus partidos, ajudar os seus candidatos a serem eleitos nas suas bases, para poder já se fortalecer para as próximas eleições também. Governo Lula e eleições de 2024. A política é momento, né? E atualmente você teve o resultado de algumas pesquisas que deram que a popularidade, né, e a aceitação do governo por parte da população, ela teve uma melhora, né? Então você teve, numa das últimas pesquisas que saiu, 49% dos brasileiros aprovando, né, e aprovando uma melhora, né, percebendo uma melhora da situação do Brasil, né, situação do governo. E isso pode ser algo que influencie, sim, nas eleições municipais. O PT é um partido grande, mas não é um partido que vinha tão bem nas últimas eleições municipais, né? Você tem, principalmente os partidos de centro, muito fortificados, muito solidificados dentro do municipalismo brasileiro. Então, você tem principalmente o MDB e os outros partidos que são do centrão, como, por exemplo, você tem um Cidadania, você tem um Avante, um Patriotas, partidos que são mais dessa centro-direita, centro-esquerda, esses partidos que flutuam dentro dos espectros ideológicos do Brasil, muito mais fortificados, né, nos municípios. Isso se dá até pela característica que é da população brasileira. A população brasileira, em sua média, ela é uma população de centro, ela tem ideologias de centro. Isso por conta das questões históricas, questões religiosas que existem no Brasil. Então, você faz com que tirando, é claro, como foi o ponto fora da curva nas questões envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Lula, você tem dentro da municipalidade, dentro das disputas de prefeito, de vereadores, você tem um centro muito forte, né, dentro dos municípios. E aí o PT tem a intenção de tentar quebrar essa barreira e se fortificar,
dentro dessa municipalidade. Isso até também é um ponto que faria com que teriam resultados no âmbito federal para o PT, caso ele consiga fazer isso. Caso ele consiga fazer isso, ele consegue tirar um pouco do peso que o Centrão está tendo em relação ao governo Lula, né? Então, isso faria com que o próprio PT pudesse querer começar a andar um pouco mais com as próprias pernas, já que, né, ele teria uma base um pouco mais fortificada dentro dos municípios, então isso faria com que publicidades chegariam de maneiras mais positivas, faria com que também o governo seja mais bem visto, né, digamos assim, por meio da população dos municípios. Então, esse talvez seja um dos pontos mais importantes, um dos pontos mais focados pelo PT para as eleições do ano que vem, né? Então, seria isso de tentar ter uma retomada em relação à população de centro, que é naturalmente a que mais se manifesta nessas eleições municipais. Dificuldades do governo Lula em 2023. Dentro desse ano de 2023, disparado para mim, eu acredito que a maior dificuldade que o presidente Lula teve foi a de conseguir conciliar, né, e de pagar o cheque que foi entregue em 2022 durante a campanha eleitoral, que foi a de uma grande coligação partidária, né, que ele utilizou durante a campanha. Quando você tem esse presidencialismo de coalizão que temos no Brasil, você tem essa situação que acaba envolvendo uh, a necessidade de você estar coligado, a necessidade de você ter uma base junto de ti para poder fazer esse governo. E aí, no caso do presidente Lula, essa base foi o Centrão, né? O presidente precisou negociar, precisou abrir mão de cargos. Então, hoje temos uma situação onde a máquina pública do Brasil está bastante inchada. Você tem uma série de ministérios que poderiam ser reduzidos para secretarias, principalmente por conta dessa necessidade de alocar cargos, né, de alocar situações envolvendo parceiros políticos, envolvendo parceiros técnicos e também envolvendo o próprio PT. Né? A gente precisa lembrar que essa foi uma situação que acabou até atrapalhando também a ex-presidente Dilma na época do seu impeachment. Esse foi um dos pontos que politicamente ajudaram a derrubar ela na época. E isso é algo que é perigoso, né? Então, é uma corda bamba que acaba que o presidente Lula precisou passar durante esse ano de 2023, essa situação envolvendo as coligações partidárias. Fora isso, você tem uma situação onde o presidente pegou ainda um mercado um pouco desconfiado com toda a instabilidade política que vinha, né, do final do governo do ex-presidente Bolsonaro, culminando também nos atos de 8 de janeiro, com a eleição e a eleição do presidente Lula, você tinha um cenário muito instável dentro do país. Então, economicamente, o mercado internacional estava muito receoso com o país, e essa talvez tenha sido uma das grandes vitórias do presidente Lula esse ano, né, que foi uma situação bem complicada, uma situação difícil, mas que o ministro Fernando Haddad conseguiu conciliar de uma maneira muito boa e poder, né, auxiliar, digamos assim, o presidente Lula numa retomada nesse âmbito. Realocações de cargos. Seria uma expectativa de tentar não politizar tanto novamente o ministério. O ministro Flávio Dino, ele é um grande inteligente, um grande saber, é uma grande cabeça pensante dentro do mundo jurídico, mas não deixava de ser também uma indicação política, né? E aí agora essa abertura de cargo no Ministério da Justiça acaba sendo algo bastante tentador para os partidos que são próximos ao presidente Lula, mas, ao meu ponto de vista, eu entendo que, principalmente por essa ser uma das pautas que o governo irá tomar em 2024, no início desse ano, de campanha, envolvendo questões de segurança pública, questões envolvendo a atuação da Polícia Federal, é muito importante que o Ministério da Justiça que o novo ministro da Justiça seja alguém mais técnico, né, ao meu ponto de vista. Então, o que faz com que corra um pouco contra a maré, digamos assim, das últimas alocações de ministérios que a gente viu no país. Emendas parlamentares. Isso faz parte do jogo político, Luana. Isso faz parte independente de quem seja o presidente, de qual seja o lado político que esteja na presidência. Como eu falei, a gente tem um presidencialismo de coalizão no Brasil, onde você não consegue governar sozinho, você não consegue governar somente com os seus. Você precisa de acordos, você precisa de uma troca de interesses, uma troca durante algumas negociações. Isso faz com que essas verbas sejam alocadas, isso faz com que cargos sejam
necessários para ser despendidos para outros partidos. Então, isso acaba sendo algo muito comum. Isso não é mérito ou demérito do presidente Lula, não era do ex-presidente Bolsonaro, não foi do Temer, Dilma. Isso é algo que vem desde a da instauração da nossa democracia e acaba que é uma pitada de brasileiridade, digamos assim, na nossa política. É algo que a gente acaba é algo que não é agradável, digamos assim, de ver para a população ver, porque você fica com essa imagem, fica com essa pecha de que votos para tal matéria estão sendo comprados, votos para tal reforma estão sendo comprados por tantos milhões. Só que a gente percebe, a gente entende que essa é uma troca hoje basicamente natural, basicamente comum, porque o que a gente precisa entender é que teoricamente esse dinheiro dessas emendas eles não estão indo para o bolso dos parlamentares. São emendas que acabam sendo destinadas para alocação de matérias, alocação de obras nos municípios daqueles parlamentares. Então, isso faz parte do jogo político, faz parte da troca. Agora, se existe uma corrupção, de repente, dentro dessa situação, onde tem político colocando dentro do bolso esse dinheiro, aí já é um outro problema, já é um desvio de caráter de cada um, né? Mas dentro do jogo político, teoricamente, isso aí seria algo completamente natural, né? Essa troca das emendas, essa troca desse apoio, digamos assim. Reforma tributária. A gente teve 2, 3 anos muito fortes de pandemia, onde uh, a conta ficou muito alta, digamos assim. E aí a reforma tributária foi uma das formas que foram encontradas para tentar retomar, né, a economia, de certa forma. Ela já era necessária antes mesmo até da pandemia, tanto a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma política, são 3 reformas importantíssimas para a população brasileira, para que tenhamos uma saúde, digamos assim, boa da nossa instituição, da nossa república. Só que, obviamente, não é a melhor possível, a que vai ser aprovada, né? A reforma tributária que vai passando, ela não é a melhor, digamos assim, mas é a que dá para ser feita. Então, é quase como se você tivesse que fazer ali uma receita de bolo ali, e aí você não está com os melhores ingredientes, você queria fazer um bolo de chocolate, mas você só tinha a cenoura, então não vai ter aquele cenoura com cobertura de chocolate, vai ser só o bolo de cenoura. Então, é bom, vai ser importante para a população brasileira, mas não é a melhor possível. Eu acredito que você ter, por exemplo, a criação do IVA, né, juntando os impostos em um imposto somente, vai ser mais importante para a própria população ver como que ela está gastando dinheiro, como estão sendo esses impostos. Você tem a possibilidade desse cashback de impostos, que é algo que está sendo proposto, que, do meu ponto de vista, é algo bem interessante, né, também. Você tem algumas questões de isenção de impostos que você não tinha antes e que vai ficar dentro dessa reforma tributária, como em questões de alguns medicamentos, isenções para produtos hortícolas, isenções para dispositivos para pessoas com deficiências, também para a saúde menstrual. Então, tem algumas isenções que estão sendo levadas em consideração. Então, eu acredito que, além também da situação de uma possível taxação de heranças e outros pontos também que acabam sendo favoráveis, ao meu ponto de vista, para a saúde da economia da população, né? Então, é, você tem é uma matéria que o governo brigou muito e vem brigando muito, mas é algo que é extremamente importante. Eu colocaria nos últimos 40 anos tão importante quase como o Plano Real foi para o país, seria essa reforma tributária. Avaliação nas mudanças de governos. Uma melhora em algumas situações e você tem algumas outras situações ah, que acabam sendo levadas, que eu acho que a gente precisa levar em consideração. Como eu falei, você não tem um presidente governando sozinho. Você tem, obviamente, uma linha de pensamento que esse presidente tem, que esse presidente coloca, mas eu acho que o grande poder hoje em dia no Brasil é o poder legislativo. E a gente teve poucas mudanças no poder legislativo do governo Bolsonaro para agora. Você tinha um centrão muito forte no governo Bolsonaro e agora no governo Lula você também tem um centrão muito forte. Então, pautas de grande impacto, pautas de grande movimentação no país, que acabam trazendo grandes mudanças, elas acabam sendo bem
abafadas, digamos assim, porque, como eu falei, é um poder muito forte na questão de moderar. O que eu vejo que você teve uma melhora muito grande nas questões do ex-presidente Bolsonaro para agora o presidente Lula são principalmente questões ambientais. Você tem um Brasil muito mais forte nessa retomada do meio ambiente. Então você tem, principalmente cabeçada pela ministra Marina Silva, um Brasil que voltou a assinar pactos internacionais e tratados internacionais em questões à Amazônia. Você tem uma redução do desmatamento na Amazônia, uma redução de garimpos ilegais. Então, você está tendo uma questão ambiental muito mais focada. Você teve um aumento, por exemplo, no desmatamento do Cerrado, que isso, por exemplo, já acho que já é um ponto que no governo Lula precisaria ter um pouquinho mais de atenção, né? Principalmente para a gente aqui de Brasília. Mas não dá para ficar levando isso em consideração somente como algo extremamente ruim, né? Você tem uma tentativa de uma modernização maior, né, da nossa região. Então isso acaba fazendo dessa maneira. Eu vejo que da mesma forma, como eu falei antes também, você tem uma economia no Brasil que está tendo uma retomada muito boa. E isso é algo que você tem que cada vez mais enfatizar, tem que cada vez mais perceber, que é talvez uma das grandes diferenças em relação do ano passado para agora, que é essa visão internacional dessa retomada da economia, a visão internacional da parceria cada vez mais forte, né, do governo Lula com outros poderes internacionais. Então, essa retomada da imagem brasileira no exterior, juntamente com um PIB em alta, uma inflação mais controlada, com o dólar caindo aqui, faz com que seja talvez uma das grandes vitórias também nesse lado econômico, né, digamos assim, em relação ao governo anterior. Meio ambiente. A questão ambiental está muito focada na melhora na Amazônia, e a gente teve uma melhora do desmatamento na Amazônia, mas aqui no Cerrado, por exemplo, você teve um aumento do desmatamento, né? Isso, por exemplo, é algo a se focar, algo a prestar atenção. Na mesma forma, também tem uma necessidade de uma recuperação grande da Petrobras, e aí você vê o governo abrindo muitas possibilidades para políticas de óleo e gás aqui no país, né? Então, por um certo lado, você tem isso como algo positivo, incentivando a nossa indústria, mas tem algo negativo também, que é uma indústria extremamente danosa ao meio ambiente, né? Então, esses são dois pontos que acabam que seriam contraditórios, digamos assim. Críticas às governo federal. Cuidado com o excesso de inchaço na máquina pública. O presidente Lula chegou a já dar entrevistas falando que 40 ministérios para ele achava que era pouco, e infelizmente eu não consigo concordar com essa afirmação, porque uma máquina pública como a nossa já é extremamente inchada, já é extremamente complicada, e hoje em dia a gente está tendo um ministério para qualquer coisa, basicamente. E isso faz com que aumente o custo de vida do brasileiro, aumente os gastos que a população acaba precisando ter, né? E aí isso não se sustenta. E como eu falei, ter somente isso e somente essa questão de troca de cargos e novos ministérios, juntamente com as emendas para poder fazer política, é algo muito perigoso, é algo muito arriscado. E como eu falei, isso foi dos, um dos pilares que fez acabou acontecendo o impeachment da presidente Dilma, né, na época dela. Então isso é algo que o PT, principalmente, deveria tomar cuidado para que isso não venha a correr o mínimo risco de acontecer novamente. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.